teríamos que dar testemunho. Esses seriam os crimes que nós deveríamos cometer para ser preso. Aí ele diz, vamos então seguir no verso 10, até alguém tem verso 9. Ele diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás, vamos depois discutir por parte, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Opa, voz de trombeta, depois vai ter voz de trovão, depois vai ter voz como que de muitas, cada um tem uma história. Mas vamos começar por aqui. Eu fui arrebatado em espírito. Opa, arrebatamento é uma palavra que sofre mudanças inúmeras. Deixa eu explicar uma coisa. O grande problema do entendimento que temos acerca da tradução do Novo Testamento e que causa na cabeça de muita gente um nó, é que o grego que foi escrito, o Novo Testamento, é o grego clássico, chamado de grego koiné. É o grego popular, melhorando, não é o clássico, é o grego popular. E o grego popular, ele trazia uma infinidade de raízes. E aí, quando não se pegava a raiz certa para determinadas palavras, o que acontecia? Entendia-se de maneira errada. Isso não acontece não acontecia só, acontece hoje. Tem muita gente fazendo exegese do grego, a exegese é a transliteração e interpretação do texto, fazendo exegese do grego de maneira errada. Então, olha o que ele diz, eu fui arrebatado em espírito. Ser arrebatado em espírito não é ser arrebatado vivo. O arrebatamento que nós esperamos é o arrebatamento de um corpo vivo, não é em espírito, é vivo. O que Deus trata nessa versão de arrebatamento, existem várias maneiras de um homem ser arrebatado. Ele é arrebatado por uma surpresa, ele é arrebatado por uma tomada de posição imediata, uma coisa que o tomou, estou usando a palavra, estão entendendo? Estou fazendo uso da palavra. Como ele é arrebatado em espírito, como Paulo disse, vou explicar isso, ou ele pode ser arrebatado no conjunto do seu ser. Um corpo, uma matéria, aqui quebrando, na verdade, uma regra física inadmissível. É o corpo dele sendo deslocado por uma força centrípeta, centrífuga, ou seja, lá que força for, mas que vai mover esse corpo, e que vai levantar esse corpo, e que nesse intervalo de tempo, que eu não sei qual a distância, se vai daqui até o céu, primeiro céu, segundo céu, não sei até onde, mas nesse momento, nesse deslocamento, esse corpo vai sofrendo as devidas mudanças para sair de um corpo normal e se transformar num corpo glorificado. Este é um tipo de arrebatamento. Alguém não entendeu o que eu acabo de falar? Sim. De corpo, quando você diz que Filipe... Não, Filipe teve a visão e se deslocou para lá. O texto está dizendo lá, Filipe não foi levado, o corpo dele não apareceu lá não. Ele teve a visão e se deslocou para lá. Ele viu o eunuco, ele viu. Aí o que ele fez? Foi ao encontro dele, ele sabia onde ele estava e foi para lá. Assim como Pedro teve uma visão. Ele viu um lençol cheio de animais, com patas fendidas, que ele não queria comer, e quando ele entendeu o que era, Deus estava apontando para quem? Aí Deus falou para ele, o que você está vendo é Cornélio, vá à casa dele. Também foi tomado numa visão. E isto, segundo a expressão da palavra, arrebatar é tomar em visão, ou arrebatar também é tomar o corpo, ou arrebatar também pode ser tomar de impulso, para ser chamado para uma visão diferente. Esse é o uso da palavra arrebatar. Então, arrebatar na Bíblia tem inúmeros sentidos. E é preciso que se faça a distinção. Então, quem olha para a Bíblia, e se não tem esse entendimento, confunde os momentos. Por exemplo, Elias foi arrebatado em espírito ou em corpo? O cidadão que viveu 365 anos foi arrebatado em espírito ou em corpo? Quem foi que viveu 365 anos? Enoque.
65. Vê lá. Dá uma olhada se foi 365. Matusalém viveu 900 e caçambada. Ah, olha. Tu viu? A válvula está esquentando. Quando a válvula esquenta. Vamos lá. Enoque viveu 365 anos, e diz o texto, e viu, e Deus se agradou de Enoque, Deus tomou Enoque para si. Está escrito lá. E Enoque subiu fisicamente, e onde ele foi transformado nesse espaço eu não sei, mas desapareceu. Elias, vivo do jeito que estava, olhado e testemunhado por Eliseu, entrou num determinado objeto que se identificava como carruagem de fogo, entrou lá dentro, não deu coice, nem espantou o cavalo, porque não tinha cavalo. O fato é que a carruagem desapareceu com ele, e fisicamente ele quebrou uma lei. A lei da massa. Do corpo ocupado, que não pode ser degenerado, e que não pode ser transformado. A menos que ele se deteriore ao longo do tempo. Mas ele não pode perder essa mutação num instante. Isso é o que a lei o que a lei da física diz. A questão do teletransporte. Não aconteceu. Foi o Senhor que o levou. Isto é um arrebatamento em massa. Arrebatamento de massa. De corpo. Amém? Que foi transformado, não sei em que momento ele foi. Mas foi. O arrebatamento em visão e em espírito foi o que João teve. João estava na ilha, saiu da ilha. Foi para algum lugar? Então vamos deixar isso claro. João continuou em Pátmos. Só que enquanto estava em Pátmos, estava vendo? Agora tudo bem. Outra coisa que precisamos entender, pelo amor de Deus. João estava em Pátmos. Teve uma visão. Essa visão aconteceu assim? Os 22 capítulos vieram todos assim para frente dele de uma hora para outra? Não, aí, ou então João entrou em visão. Aí João ficou 2 dias, 3 dias, não comeu, não bebeu, e tome visão, e tome visão, e tome visão, e tome visão. Foi isso também? Vamos ser sensatos. Essas manifestações não ocorreram a uma. Senão a gente vai ter que entender, e aí eu faço um paralelo ao ato da criação divina. Deus, como muita gente quer crer, inclusive crentes, Deus criou o mundo em 7 dias. Deus não criou o mundo em 7 dias. Deus criou o mundo em 7 atos. Porque não existia dia humano e Deus não vive o dia humano. Não existe dia humano para Deus. Deus não começou a criar o mundo às 6 da manhã, tomou café e foi criar o mundo. E terminou às 6 da tarde e foi dormir para começar no outro dia o trabalho. Essa é a mentalidade humana, não é a mentalidade divina. Estão entendendo? Então, quando o ato foi praticado, ele foi ato que, se fosse transformado em anos humanos, coloque tempo nisso. Mas para Deus aquilo não era nada. Ok? Fala, querida. Mesma coisa. Mesma coisa. A mesma coisa. Até porque a profecia de Ezequiel, ela foi de dentro para fora. Ele estava falando ao povo lá dentro, mas ele estava projetando para fora. Foi a mesma coisa, mesma visão. Lembrou bem. Ok? Então vamos lá. Alguém não entendeu o que eu acabo de falar? Então vamos nessa, vamos adiante. Eu fui arrebatado em espírito no dia do... A grande evidência de que as coisas não estavam consumadas é que aparece um ingrediente diferente. O que aparece aí? Dia do... Alguém tem uma versão diferente que não diga que é dia do Senhor? Vamos lá. Olha aí na sua versão. Tem alguma coisa que diga que não é dia do Senhor? Todos dizem isso? Todas dizem? Pode olhar, dá uma olhada. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ora, qual era o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor? Oi? Não. Mas o que ele quis dizer? Qual era o dia do Senhor aí para João? Era um dia em que um determinado cenário deveria acontecer. Exatamente. Para ele, qual era o dia do Senhor? Deixa eu só
falar de uma coisa que eu falei semana passada, só para confirmar. Eu falei em diáspora, lembram? E falei de parúzia. Lembram? A diáspora, a parúzia e a diáspora. Na diáspora, quando eu falei, eu esqueci de falar um detalhe. A diáspora, ela foi criada, a questão do Gênesis, a questão do Apocalipse foi ajustada a ela, porque, na verdade, foi o primeiro momento em que o povo foi espalhado pela terra. E Deus prometeu juntá-los. Então, quando nós estamos a juntar, nós estamos tratando de diáspora. Então, quando a gente fala da volta de Jesus, é a parúzia. No entanto, ele volta para recolher os seus. Então, aí ficou essa figura da diáspora, como o momento em que Deus vai juntar o seu povo que está espalhado pelos cantos da terra. Entenderam isso? Só para deixar, porque de repente vão ler e vão dizer, caramba, falou tudo errado. Não está errado. É a mesma coisa, é uma aplicação àquilo que está acontecendo fisicamente. Mas vamos lá. Em espírito no dia do Senhor. O que é que João está dizendo? Ele está dizendo que a visão dele foi transportada, da mesma forma que a Mônica acabou de citar Ezequiel. Lembra de Ezequiel enxergando o vale de ossos secos? O que ele definiria? Eu fui tomado em visão e me achei num vale. E no vale eu vi ossos, muitos ossos misturados. É o que ele diz lá. Não é o que ele diz? Agora me digam, existiam ossos? Eram ossos? Não eram ossos. E outra coisa, aquilo era físico ou era visão? Era espiritual, era visão. O cenário foi montado e ele estava diante do cenário. Naquela época, João teve um privilégio que hoje a tecnologia ainda não chegou a aperfeiçoar, né? É a visão... Não, mas não é essa. Como é que é a visão? Que você vai criar um campo magnético e que você vê tudo holográfica. A visão holográfica, em que você trabalha com os impactos do holograma, trazendo tudo ali, colocando tudo ali na sua frente. Isso. Aí você projeta tudo na visão holográfica e traz o ambiente para a visão holográfica, projetando aquilo ali. Porque existe um campo magnético estabelecido. Olha que coisa interessante. João estava diante de uma visão holográfica. O cenário se montou e ele estava vendo tudo muito claro, muito nítido. Ele disse, eu fui levado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, no momento em que todos os episódios hão de se consumar, no instante em que a história da humanidade será contada por inteiro. E o que eu vou contar aqui, é o que ele estava dizendo, são os episódios que me levaram a viver aquele momento. E ele chama de dia do... Por que dia do Senhor? Porque é no dia do Senhor que haverá a consumação de todas as... O dia do Senhor marca a volta do Senhor, o dia do Senhor marca a volta da subida da igreja, o dia do Senhor marca o início do julgamento, o dia do Senhor marca o fim de todas as coisas sobre a terra, o dia do Senhor marca o início de uma nova era, de uma nova vida com Deus, de uma nova Jerusalém, o dia do Senhor marca todos esses episódios. A condenação de Satanás, a condenação daqueles que não aceitaram Jesus, marca tudo isso. E esse dia do Senhor não será um dia, outra coisa para assustar e espantar vocês, não será um dia de 20, isso. Estão entendendo? Ah, pastor, o dia do Senhor, porque tem gente que coloca isso na cabeça, eu quero tirar isso da cabeça. É um pensamento torto, hediondo e não é divino. O dia do Senhor não é o dia. Que dia? Ah, Deus vai voltar 6 da manhã. Então, de 6 da manhã até as 6 da manhã do dia seguinte, completam 24 horas, e aí será o dia? Então, se Deus errar um procedimento e chegar a 6:01, não é mais o dia do Senhor, já é o segundo dia. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O dia do Senhor, mais uma vez, voltando para Gênesis, será um ato divino. Da mesma forma que ele praticou os atos para criar, ele praticará os atos para resolver o problema da subida da igreja, da condenação daqueles que não tiveram Jesus, do lançamento de Satanás e seus anjos ao inferno, da recepção dos salvos, do início de uma nova, como eu disse, de uma nova realidade no céu. Tudo vai se consumar no dia. Então o que João estava vendo? Todos esses episódios ligados a esse evento que ele chama de Dia do Senhor. Muito parecido com os atos divinos que estão em... Estou falando grego? Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estão? Está todo mundo me olhando? Eu às vezes fico com dificuldade quando eu falo essas coisas. Olha só, para você entender a magnitude divina, você tem que partir do ponto. Qual é o ponto? Nunca trate com Deus com o tempo do seu tempo.
E aí, talvez por isso a gente sofra de azia, de má digestão, de úlcera, porque a gente quer tratar com Deus com o nosso tempo, né? Se a gente quer uma resposta de Deus, a gente ora 2 dias, porque quer que Deus responda em 2 dias e 1 minuto. Mas para Deus, na hora que Ele for responder, se levar 30 anos, vai ser o melhor dia da sua vida. Você pode esperar 30, mas Deus vai responder em 30. Ai, Deus, eu não quis mais porque o Senhor atrasou. Problema teu, porque para Deus Ele nunca vai chegar atrasado. Ele esperou os teus 30 anos, porque naqueles 30 anos, se foi necessário, Ele foi trabalhando a tua vida, moldando algumas coisas, ajustando, porque Ele sabia que na hora que desse a resposta, você tinha que estar preparado para receber o que Ele tinha que dizer, ou ouvir o que Ele tinha que falar. E se não fosse assim, por que Deus responde então em 2 dias? Porque talvez você esteja apto em 2 dias a receber a resposta. Mas se Deus respondeu em 10 anos, porque você não tinha nem 10 anos suficiente para receber a resposta, teve que esperar 10 anos, porque você não teve maturidade suficiente para entender isso. Aí vai naquela loucura, né, cara? É um absurdo. Queridos, parem de olhar para a Bíblia com essa limitação humana dos 21 dias. Parem de olhar para a Bíblia com essa limitação humana. Parem de olhar para a Bíblia com essa limitação, com essa viseira. Viseira. Deus não é isso. Uma das coisas que não pode olhar para a Bíblia e pensar em tempo é com Deus. Deus não tem tempo, Deus não é Senhor. Deus não é Senhor cronometrado. Deus é Senhor do tempo. Amém? Deus é Senhor do tempo. O relógio não para Deus, o relógio reverencia Deus. O relógio, todas as vezes que ele passa por Deus e excelência, porque Deus manobra com ele, faz dele o que bem quer. O homem é que se perde no tempo, mas Deus não. Deus tem o controle de tudo. Amém? Então, por favor, esqueçam que eu vou falar de meia hora, 2 horas, 3 dias. Dia do Senhor é ato. O que João estava vendo era toda a história da humanidade sendo contada de início, meio e fim, e sendo consumada. Amém? Ele chama isso de dia do Senhor. As teorias dele são impressionantes. Vamos lá. Aí ele diz, contando para a igreja, ele diz, eu estava lá, fui arrebatado em espírito, minha visão começou a enxergar um novo cenário, que ele chama aquele cenário todo, aquele contexto inteiro de o dia do Senhor, nós já entendemos isso. Aí ele diz, atrás de mim, olha se eu tivesse falado lá no início que ele tinha sido arrebatado em corpo. Está ali, ó. Olha o contratempo. Como é que eu ia explicar agora que atrás dele, ele viu na frente uma coisa e atrás ele ouviu outra? Como é que pode? Mas ele não tinha sido levado? Como é que ele agora permanece no mesmo lugar, vivendo 2 situações? Ali, ó. E ouvi por detrás de mim, ou seja, na frente dele, os olhos... E atrás dele, os ouvidos ouviram. Olha a diferença. E olha a benécia da palavra entendida. Está ali, ó. Atrás de mim tinha uma voz como de trombeta. Por que ele diz voz de trombeta? Eu vou falar sobre voz de trovão e voz de muitas águas. Vamos entender, por exemplo, essa primeira figura da identidade do Senhor. Voz de trombeta para ele... Porque a trombeta era um instrumento que anunciava avanço de tropa. Mas também a trombeta anunciava vitória. Trombeta anunciava nobreza. Trombeta anunciava chegada do rei. Então quando ele disse, eu ouvi uma voz de trombeta, eu ouvi a voz de um nobre. Eu ouvi a voz de alguém poderoso. Alguém estava atrás de mim e era poderoso. Tanto é que vocês vão ver o que vai acontecer no verso seguinte. Alguém estava atrás de mim. Eu ouvi essa voz. Até então, ele só tinha visão. Mas ele ainda não tinha ouvido
o Senhor falar. O que vai acontecer com João? E deixa eu deixar esse cenário claro na mente de vocês, para tentarem entrar nessa história. João vai viver dois momentos distintos. O momento da visão e o momento ele vê e Jesus fala. Então, esse é o primeiro momento do Apocalipse que tem que ficar massificado. João vê e o Senhor vai. Muitas vezes o Senhor vai falar e outras. Quem vai falar? Não. Lembra do início? O anjo. Lembra do anjo? O anjo vai também fazer o papel de transportador dessa visão. Então, algumas vezes o Senhor vai manifestar e ele vai ver. Outras vezes ele vai ver e o anjo vai. Outras vezes ele só vai ouvir. Quando chegar nesses momentos eu vou mostrar. Agora ele só está ouvindo. Amém? Aí ele diz, estava atrás de mim uma voz como de trombeta. Identificando essa personalidade do Senhor, né? Aí ele dizia, a voz de trombeta. O que vês, olha, o que vês, escreve. O que ele estava? Opa! Foi em corpo? Foi em corpo? Por que não foi? Passa aí, por favor. Está aí, a Bíblia é espetacular, ela se explica, não precisa de gênio para explicar a Bíblia. A Bíblia é genial. O que vês? Ele tinha saído do lugar? Ele tinha se transportado? Não! Está aí a prova. Ele diz, o que você está vendo? Escreve. E onde ele estava? Porque também se ele tivesse saído, eu diria para Jesus, deixa eu voltar para lá, mas não. Teria ficado em outro lugar. O que vês, escreve-o num livro. Coloca num livro. E envia o livro às 7 igrejas. Por isso que eu disse que ele está fazendo uma narrativa, porque aquilo já é parte do livro. O que nós estamos lendo agora, já é o que ele começou a compilar, a escrever. Ok? Escreve-o às 7 igrejas, pela ordem. Isso aí não está na ordem porque ficou bonitinho. Ó, tá vendo? Ah, pastor, está na ordem alfabética. Mentira, Laodiceia está lá embaixo. Filadélfia, onde é que está? Tiatira e Sardes poderia, mas aí não dá. Na frente, T está na frente de S. Mas qual é a ordem? É da mais próxima para a mais? Isso você já sabe, não pode esquecer. Porque as cartas foram citadas nesta ordem. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por quê? Porque a igreja mais próxima do continente, mais próxima da ilha, que estava no fim do continente, próxima ao mar, quero ver lembrar. Qual era o mar? Egeu. Egeu. Eu falei do mar. Falei, poxa. Próximo ao mar Egeu. Aquele mar ali onde estava a ilha de Patmos era mar Egeu. Éfeso era mais próxima. Depois de Éfeso, Esmirna. Depois de Esmirna, Pérgamo. Depois de Pérgamo, depois de Tiatira. Depois de Sardes. E depois de Filadélfia. Aí alguém vai dizer aí, aquele camarada que é pesquisador profundo, né? Vai dizer, pastor, Laodiceia está logo atrás de Éfeso. Aí eu vou dizer, está esperto. Então como é que você chegaria lá? Se todo o trajeto era feito por estradas. Não tinha como romper, não tinha como chegar do outro lado. Se a ordem foi feita, ela foi feita obedecendo às estradas romanas, por sinal. As estradas eram o melhor acesso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se eu sair aqui por dentro, eu chego no shopping, no Parque Shopping, lá do outro lado. Agora vai, tenta aí. E de preferência vai arrumado para entrar no shopping. Ora, é muito simples. Laodiceia está alinhada com Éfeso? Seriam as duas mais próximas? Talvez Laodiceia e Esmirna seriam as duas mais próximas de Éfeso. Laodiceia porque está atrás de Éfeso e Esmirna porque está logo do lado. E de fato foi a segunda. Mas o problema não era esse, era o acesso. Então quando você vê a sequência é essa aqui, ó.
As igrejas estão postas numa sequência geográfica de proximidade da ilha de Patmos. Qual era a mais próxima? Éfeso. A carta então chegou primeiro onde? Em Éfeso. Chegou primeiro em Éfeso. Por que chegou? Pelo óbvio. Porque quando se saía, se encontrava a primeira estrada. E quem estava na primeira estrada? Venda de varanda. Pô. Sai do pingo d'água, chega em venda de varanda. É óbvio, ele não vai entrar em outro lugar. Até aí, alguma dúvida? Geograficamente, todo mundo entendeu por quê? Que foi essa ordem. Se alguém um dia perguntar, vocês sabem, vão responder, não vão? Não fala besteira, pelo amor de Deus. É por isso. Ó. Expliquei a questão do V e as 7 igrejas. Quando eu for falar de cada uma nas cartas, eu vou explicar a condição geográfica, vou explicar o estado econômico delas, o que elas tinham, o que elas ofereciam. Já posso adiantar. As 7 eram cidades ricas. Algumas muito ricas, outras menos ricas, mas eram ricas. O simples fato de ter uma estrada passando já indicava o progresso, já indicava a autonomia econômica daquela cidade. E se ela tivesse porto, é melhor ainda. Caso de Corinto, por exemplo, que tinha pelo menos 2 portos. Vamos lá, 2, um pequeno e um grande. Aí ele diz, e virei-me para ver quem falava comigo. Olha que visão. Como é que ele se vira, hein? Como é que vai ser arrebatado no corpo se ele está num lugar parado, está vendo uma coisa na frente, outra atrás, e naquele momento ele acaba... Quando ele virou, a visão continuou virando com ele? Visão holográfica, ele está virando, está virando. Virou, irmãos? É porque eu tenho que falar essas coisas, porque tem gente que acredita piamente. Não, se ele virou para ver quem estava... A visão sai da frente dele, daquele momento ela desaparece, e então ele se depara com a outra realidade. Tem que explicar isso, porque senão, detalhadamente. Ele virou, e aí o texto diz, e ouvi detrás de mim uma grande voz, ele ouviu, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Opa, outra simbologia. 7 castiçais. Na verdade, isso aqui é mole, porque lá embaixo ele explica, no final do capítulo 1, ele explica quais são os 7 castiçais e as 7 estrelas. Mas vamos adiantar. Os 7 castiçais são os 7 líderes da igreja. As 7 estrelas são os 7. 7 castiçais são os 7 anjos, 7 estrelas são os 7 líderes. Está no final. A resposta está no final. O mistério das 7 estrelas, que vis visto da minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, supostamente os 7 ministros, os 7 líderes da igreja. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Então, mas aí a coisa não fica tão bela quanto precisa ser vista, né? E ao voltar-me vi 7 candeeiros ou 7 castiçais. Todo mundo sabe qual é o candeeiro, castiçal? Candeeiro não é aquele de uma lamparina, que tem só aquela chama. O candeeiro que ele via, ou castiçal, era o que nós chamamos de candelabro. Hoje nós identificamos ocidentalmente como candelabro, mas para eles, o candelabro era muito mais. O candelabro tinha 7 pontas, 7 chamas, 3 chamas, uma chama maior no meio e mais 3 chamas do outro lado. A uma, os 7 castiçais eram acesos. Então, o que ele viu? Ele viu um pedestal com 7 castiçais, com 7 chamas. E ele estava... Onde ele estava? A voz que ele ouviu estava... Bora ler o texto, criatura. Estava onde? Opa! Estava no meio. Ah, e está no meio de graça? Não tem significado? Tem. Se os 7 castiçais significam as 7 igrejas, quem está no meio da igreja? O Senhor está no meio da igreja. Amém? O Senhor está no meio. Oi? O Senhor da igreja. Porque a igreja, na verdade, ali é nominal. Mas ele está no meio da igreja. Mesmo que seja Laodiceia, Esmirna, Sardes, Tiatira, Éfeso. Isso não faz diferença. O que ele quer mostrar é, aquilo que ele prometeu, eu irei e vos deixarei
um consolador. E disse mais, eu não vos deixarei órfão. E disse mais, estarei convosco até a consumação dos séculos. Está ali a prova. Ele estava. O que João viu foi Jesus monitorando, Jesus tomando, Jesus no meio da igreja. Amém? Foi o Senhor atuando na igreja. Foi o Senhor na igreja. Aí uma coisa que eu queria deixar. Não tente fazer aquilo que você acha que Deus não vai fazer. Deus está no meio da igreja. E outra coisa. A despeito de todas as crises que a igreja estava vivendo, o castiçal significa, ela é chama. A igreja do Senhor, o povo do Senhor é chama viva. A igreja do Senhor é chama viva. É labareda acesa. E aí você pode fazer um paralelo com as virgens que estavam com as suas lamparinas acesas e tinham azeite. O azeite era o combustível das lamparinas. O símbolo do azeite lá é o símbolo do Espírito, que alimenta as lamparinas e fazem a chama queimar. E aí a mesma coisa que o Senhor dizia quando falava do Espírito, que nós deveríamos ser cheios do Espírito ou que nós deveríamos arder. Ora, o que o texto está dizendo é a mesma coisa. O que ele entende é que estas criaturas, estes servos que estão sendo assistidos pela... Ele não está falando da igreja física, ele não está falando da igreja templo, ele está falando da igreja povo. Era Deus no meio do povo. Era Jesus no meio do povo. Amém? O que ele viu foi, a igreja não está órfã, o Senhor está no meio dela. Por quê? Por quê? Porque ela é preciosa. A igreja do Senhor é preciosa. Você é precioso. A Bíblia diz que nós somos a menina, nós somos, como diz Paulo, bom de Cristo. Cuidado com isso. Não é natura, não é boticário. Nós somos o bom perfume de Cristo. A marca eu não sei, mas é o melhor. A marca pode ser Jesus. Bem lembrado. Então, explicada a simbologia, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar me vi 7 candeeiros de ouro. Ele vai dizer que Jesus está no meio. Eu só estou adiantando. Está no verso seguinte. Os 7 candeeiros de ouro significam as 7 igrejas, mas na verdade significam os 7 igrejas, na verdade, nada são do que a igreja. A igreja. São as 7 igrejas representadas, que na verdade é a igreja do Senhor. Amém? E a proposta de ser candeeiro é a proposta de chama, é a proposta de estar acesa, é a proposta de estar queimando, ardendo, é a proposta de estar iluminando. A Bíblia diz no texto de Mateus 6, se não me engano, vós sois o sal da terra e... Então, se fosse transliterar, seria, vós sois o candeeiro do mundo. O castiçal do mundo. Vocês estão com sono? Então por que vocês não disseram nada? Não entenderam então? Não, vou dizer de novo não. Não vou não. Estou vendo. Falou tudo agora, diácono. Ele é, esse cara é. Aí, vamos lá. Olha só a resposta que eu disse, que o texto traria. E no meio dos 7 castiçais, ou do meio dos 7 candeeiros, um semelhante, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo a figura de Jesus Cristo é a figura do Filho do Homem. Mas por que Filho do Homem? E não porque Filho de Deus. Por que Filho do Homem? Isso, para retratar o Cristo que tinha vindo à terra, ele vai dizer isso lá na frente, que tinha vindo à terra, que tinha morrido, padecido pelos homens, ressuscitado, e estava agora em glória. Amém? Só para lembrar que era o mesmo. Vamos ver se vocês estão na visão. Era o mesmo Cristo, para não confundir.
era o mesmo. E quem estava falando era o glorificado, que era o mesmo que tinha estado na terra. Só para dizer, ó, eu sou o camarada que foi lá, que morreu, que foi na cruz, que tal foi trocado por Barrabás, que levou o preso da direita, que deixou o da esquerda. Isso. Para ninguém definir o seguinte, não era Jesus o Cristo que eu conhecia. Ele disse, olha, eu sou filho do homem. Um como que o filho do homem. Ou seja, identificando o Cristo, que não tinha cara de Cristo, que não tinha furo nas mãos, mas que ele entendia que era aquele que tinha padecido pelos homens. Amém? Que veio de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Blá, 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 blá. Pronto. Isso aí. Entenderam o blá blá blá? Essa parte vocês entendem. Vamos lá. Aí ele diz assim, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés. Todos eram vestidos até os pés? Todos eram. Todos. A única diferença, olha a diferença agora. Há uma diferença impressionante. Há coisas que são assim, fascinantes. O texto está ali, né? Olha a diferença. Por que que o texto está dizendo a maneira que Jesus estava vestido? Eu quero ver. Pô, tu foi rápido. Olha só. Se ele disse que era semelhante ao Filho do Homem, o Filho do Homem, Jesus Cristo, quando andou na terra, andou... Não, mas não andou tão maltrapilho. Mas andou como um homem normal. Agora não. Agora não. Ele diz o seguinte, ó, ele era semelhante ao Filho do Homem, é de fato Jesus Cristo, mas ele estava vestido de uma roupa talar. A roupa talar ou era uma roupa de um nobre rei, ou era a roupa de um sumo, que na verdade reunia as características de Jesus. Ou ele era sumo sacerdote, ele era rei, chega, dá para arrepiar. Ele era sumo sacerdote, ele era rei e era profeta. É o único rei, sumo sacerdote e profeta. Aí, a veste traduz a sua nobreza. A veste diz, ele estava vestido de roupa talar. Isso pode ser uma roupa sacerdotal, ou pode ser uma roupa de um rei. Então, na verdade, atende as duas necessidades, porque ele era rei e era sacerdote. E cingido, opa, tem uma diferença. Ele está cingido à altura do peito com cinto de, olha, só os reis se cingiam com cinto de ouro. Alguns nobres, os homens se cingiam com cinto. Os pobres não tinham cinto para colocar. Mas os nobres se cingiam com cinto. E os reis se cingiam com cintos. Olha, o camarada é rei. Ele estava cingido com cinto de ouro. O cinto nesta altura, porque os homens obrigatoriamente, exceto os muito pobres, tinham que fazer a diferença entre a roupa da mulher e a roupa do homem. Qual era a diferença entre a roupa da mulher e a roupa do homem? O cinto. Hoje as mulheres usam cinto mais do que os homens. Naquela época os homens obrigatoriamente usavam cintos. Os muito pobres usavam só a roupa solta porque eles não tinham dinheiro para comprar cinto. Ou um simples cordão. Mas eles tinham que fazer a diferença entre a roupa, o homem vestido e a mulher vestida. Entenderam? A diferença era o cinto. As mulheres não usavam cinto. Os muito pobres também não usavam porque não tinham condições, os homens. Mas todos os que tinham condições usavam cinto, nem que fosse um pedaço de corda, para fazer a diferença. Mas o texto diz que Jesus estava cingido à altura do peito com cinto, nobreza. Mas também por pureza. O camarada era o Todo-Poderoso. Ele está dizendo ali simplesmente o seguinte, eu sou filho do homem, com corpo glorificado, sou rei, sou sacerdote, eu sou nobre, eu sou rei. É isso que ele está dizendo ali. É isso que ele está dizendo ali. Eu sou o rei. Olha, ele está se apresentando. Eu sou o rei. Antes ele dizia, montado no jumentinho, ele dizia, poxa, eu estou aqui para representar o reino. Agora não, agora ele diz, eu sou o rei. Eu sou o rei. João está vendo a nobreza em pessoa. João está vendo a glória em pessoa. Se você quer olhar esse texto, e você vai ver o discorrer do texto, você vai perceber que a mesma sensação que João vai ter, foi a mesma que teve? Não Daniel. Daniel esquece, ele teve essa visão. Mas vamos pensar no outro profeta. Quem foi que teve uma visão?
Isaías, capítulo 6 de Isaías. Quando ele descreve a natureza da nobreza que acaba de entrar, uma das coisas que ele percebe é um rei muito poderoso. O que João está dizendo é, eu estou vendo um rei muito poderoso, todo poderoso. Estou vendo alguém poderosíssimo. A mesma coisa, a mesma sensação de Isaías. E você vai ver qual foi a sensação de João. Quando Isaías definiu que aquele rei era poderoso e que era diferente de qualquer outro rei, o texto diz que ele entrou em desespero. O texto diz, miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Eis que vi a glória, vi o Senhor dos exércitos. E eu vou perecer, eis que vou perecer, porque os meus olhos viram o rei. Aí ele disse, porque os meus lábios, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele completa dizendo o que eu disse antes. E eis que vou perecer. Porque os meus olhos viram rei. Ora, João está dizendo a mesma coisa. João está descrevendo o rei. Porque essas vestes são de divindade, de um rei poderosíssimo, de alguém que tem domínio sobre tudo. O camarada tem cinto de ouro, o cara tem uma roupa talar, ele é o dono de tudo, ele está muito bem vestido, ele é nobre, ele está com a roupa da nobreza. Que nem diz naquele programa. Né? Tem um cara que diz que eu sou, como é que ele diz? Não sei o que da nobreza. A cara da riqueza. A cara da riqueza. Vamos lá. Passa aí. Totalmente diferente. Vamos lá. Aí, vamos lá para outro símbolo bom. Tem vezes que eu falo essas besteiras. A válvula às vezes esfria. Vamos lá. Vamos lá descobrir aqui uma outra simbologia maravilhosa. E a sua cabeça e cabelos eram... Qual é a simbologia do cabelo branco? Está aí. O cara era rei, ele era nobre. O Senhor era nobre. O Senhor era rei, poderosíssimo. Mas ele trazia consigo aquilo que Salomão diz no capítulo 1 sobre o Senhor da sabedoria, quando ele escrevendo em Provérbios descreve também a sabedoria, quando ele fala em Eclesiastes sobre a sabedoria. Agora, ele é a própria sabedoria. O cabelo branco não é a velhice, é o símbolo de toda a sabedoria. Ele não era só rei, ele não era só nobre, ele não era só sacerdote, ele era dono de toda a sabedoria. O texto de cabelos brancos com lã branca como a neve é sabedoria. O símbolo é, ele era sábio dos sábios. E o sábio dos sábios projeta uma figura, o profeta. Atemporal. Exatamente. Isso, perfeitamente. Olha só, aí ele diz, e os seus olhos como chama? Qual é a simbologia dos olhos com chamas de fogo? Não. Autoridade. Autoridade. Os seus olhos emitiam, a chama de fogo, ela emite autoridade. O que você chama de poder é autoridade. Autoridade. Quem olhava para ele, você vai ver o que aconteceu quando João olha para os olhos dele. João cai. O que aconteceu com Isaías quando olhou quando viu aquele movimento? Caiu. Prostrou-se. Então, o que ele viu nos olhos foi olhos como chamas de fogo, é símbolo de autoridade. Ele estava vendo, olha só, vamos lá descrever. Vamos descrever. Ele estava vendo um rei poderoso, com qualidades outras como sacerdócio, a visão de profeta, uma sabedoria como ninguém tinha, e com uma autoridade como ninguém tinha. Os seus olhos emitiam isso. A autoridade está nos olhos, a autoridade está na transmissão. Quando João olhou, viu a autoridade. Poder, a gente vai ver nos pés de latão reluzente. Ali está o poder. Cuidado com os símbolos. Exatamente. Isso. Vou falar agora. Próximo verso. Isso. E os seus pés? Agora vamos falar de poder.
Poder. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente que fora refinado nua. Os pés dele estavam descalços. O que dá a entender que os pés estavam descalços. Esta era a sensação de estar no lugar. O que é que o Senhor disse para Moisés quando ele se aproximou? Isso. Ele estava descalço. Ele era santo. E o lugar era santo. Ele estava descalço. Mas aí, quando João olha para os pés dele, Moisés olhou e viu a sarça arder. Mas João, quando olha na forma, define um pé em forma de latão reluzente, ardendo. O latão, antes de tudo, ele tem uma característica. Ele é altamente resistente a altas temperaturas. Ele resiste a qualquer tipo de temperatura. O latão, quanto mais a temperatura arde sobre ele, mais polido ele fica. Porque ele emite a chama, e ele absorve e emite a chama que está sobre ele. A temperatura emite a chama. O que João olhou foi um ser que ardia. O seu poder era tão grande que ardia. Ele diz, olha, era como um latão reluzente. Não, o pé não era de latão. Era o poder que estava nele, que era tão grande, que a única coisa que ele encontrou para definir o poder daquele ser, foi descrevê-lo em forma de latão. Ele disse, olha, o que estava ali naquele homem era poderoso. Ele pisava e pisava com poder. Ele estava estabelecido no poder. Ele estava firmado no poder. Ele é o próprio poder. Foi o que João estava vendo. Amém? Cara, mas como o diácono Irineu disse, o que está acontecendo mesmo? Tá. Vamos lá. Vamos entender até aí. Latão reluzente, entenderam? E a sua voz como a voz de muitas? O que isso quer dizer? Qual é a simbologia da voz de muitas águas? Potência. Bom começo. Potência, isso mesmo. Mas o que quer dizer? Se aproxime de uma grande cachoeira. Fale. Quando você falar, o que vai acontecer? Quem prevalece? A voz da cachoeira ou a sua? O que ele estava dizendo? Que aquilo que ele dizia prevalecia sobre qualquer outra voz. Que o que ele dizia era tão poderoso que nenhuma outra boca poderia dizer nada parecido. Que o que ele dizia sobrepujava qualquer voz. Que o que ele estava dizendo era tão perfeito, que ninguém conseguiria se fazer ouvir se ele estivesse falando. Divino isso. É divino isso. O que ele está dizendo é, se ele estava falando, ninguém conseguiria sobrepujar a sua voz. E aí lembra de um verso que diz, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a língua, toda a terra. Ora, quando ele ouviu a voz, a primeira leitura que ele fez foi, ninguém consegue sobrepujar esta voz. Este tem domínio sobre tudo. E nenhuma outra voz, não estou falando de voz com grito, eu estou falando de voz com domínio. Eu estou falando de o que sai da boca de Deus não pode ser dito por mais ninguém. É lei. E mais uma vez confirma o que a palavra diz. O que sai da boca de Deus vai se cumprir. Amém? E o que ele estava dizendo, o que João estava dizendo é, a voz dele era como voz de muitas águas, ou seja, ninguém sobrepuja a voz, ninguém está acima dele, ninguém fala mais do que ele, ninguém tem domínio no que diz mais do que ele, e nada do que alguém disser vai se cumprir quanto que ele disser. Caramba! Eu, hein? Isso, vai, anima aí. Nada. Os homens podem fazer juízo em qualquer coisa, se estribar em qualquer coisa, acreditar em si mesmo ou em outra coisa. Mas aquilo que Deus diz vai acontecer. Aquilo que Deus diz está sobre todas as coisas.
Quando ele diz, e ouviu a voz como voz de muitas águas, ele está dizendo o seguinte, podia qualquer um falar. A religião podia falar, os políticos podiam falar, os sacerdotes podiam falar, os saduceus podiam falar, os fariseus podiam falar, qualquer sentimento podia falar, os homens podiam falar. Mas quando ele fala, é outra história. Quem impedirá? Excelente, Martinha. Isso aí mesmo. É essa figura. Dele falando e não encontrando obstáculos. Amém? Isso aí, Marta. Não, ele vai falar. Eu já falei da voz de trombeta, lembra? Isso também. Pode ser. Mas ele vai falar de voz de trovão. Ele está falando de voz de muitas águas, eu já falei de voz de trombeta, lembra? Há poucos instantes eu falei de voz de trombeta. Estou falando de voz de muitas águas. Daqui a pouco eu vou falar como voz de trovão. Daqui a pouco. Aí ele está fazendo uso daquilo que ele tinha. O pastor foi muito feliz na colocação. Ele está fazendo uso daquilo que ele... Deixa eu lembrar mais uma vez. O que está aí não é literal. O que está aí é transliterado. É literário. Ou seja, o que ele quer dizer é símbolo. É aquilo que se consuma na pessoa de Jesus Cristo, mas não é ele em forma. Ou seja, ele não viu o pé de latão reluzente. Jesus não tem o pé de latão reluzente. Quem tiver corpo glorificado vai ter o pé de latão reluzente, pastor? Não, pelo amor de Deus. Ele está dizendo que ele viu manifestação, ele viu, lembra do que eu falei no início, na abertura? As qualidades, isso, a divindade, o poder, aquilo que ele é, a personalidade divina. Exatamente. Então ele não tinha, eu vou falar isso ao longo de todo o Apocalipse. João pega aquilo que ele tem conhecimento e adapta. E ele vai dizer coisas que ele, na verdade, conhecia. Se eu conheço alguma coisa e eu quero dizer alguma coisa que eu não sei o que é, e eu quero definir, eu vou pegar essa coisa que eu defino para aplicar. E era o que João estava fazendo. Ele conhecia cachoeira? Conhecia, então falou de voz de muitas águas. Ele conhecia latão? Conhecia, então falou de latão. Ele conhecia ouro? Conhecia, sabia que ouro só quem tinham eram os nobres. Então ele foi aplicando. O que escrevendo de acordo com a sabedoria dele, aquilo que era majestoso. Por quê? Ele poderia até descrever o que estava vendo da maneira que estava vendo, mas o que ia acontecer? Então o que ele fez? Ele ouviu em alemão e transformou em português. Para que alguém entendesse. Não, eu estou brincando. Isso é uma brincadeira. Não, perfeito. Eu estou falando do símbolo. Eu estou fazendo uma aplicação. Isso, aquilo ali a gente vai falar, são os reinos. Vamos lá, verso 16. Aliás, eu ouvi um cidadão um dia, quando a gente vai falar das locustas, né, que define que tinha cara de leão, cauda de escorpião, são as locustas, que vão atormentar os homens por não sei quantas semanas. Eu já vi gente explicando, irmãos, aquilo vai ser assim mesmo, imagine. E o povo... Se apagasse as luzes, ia ser um desespero. Não, acho que nesse dia eu vou fazer isso. Eu vou apagar as luzes, vou colocar aquelas luzes assim, e vou colocar aquela voz, aquela música. E o povo aqui. E vou começar a falar. Não, eu vou começar a falar, e de repente o foco de luz vai assim em cima de mim, sai de mim. Quero ver o desespero do povo. Deus disse, não coma. Misericórdia. E se já a pessoa se troveja todo dia? Aí um dia alguém ia chegar nessa casa e encontrar um monte de corpos esqueléticos, mortos. Meu Deus. Excelente. Vamos lá? Opa, vamos lá. Tinha ele na sua, que é destra. Que é destra. Direita, mas que direita? Direita é o lado. Mas direita ali é o quê? Estava onde? Estava na mão. Destra. Destro é direito, mas destro define não somente o lado. Destro define a mão. Tinha ele na sua destra 7. Então vamos lá. As estrelas significam o quê?
Se os candelabros significam a igreja, as 7 estrelas significam os líderes que estavam em cada igreja. Não é igreja templo, é igreja gente. Aqueles que lideravam as pessoas. Agora deixa eu abrir um parênteses. Ele tinha, olha só, presta atenção o que você vai ouvir agora. Pela própria simbologia. Olha onde Deus carrega aqueles que ele comissionou para cuidar do seu rebanho. Você sabe o que significa mexer aqui? Mas tem gente que tenta mexer. Está aqui e tem gente que quer mexer. Você sabe o que significa mexer com quem Deus carrega? Você sabe o que significa destituir a autoridade de quem está na destra de Deus? Você tem ideia? Não faça ideia e não tente. Você vai ver isso agora ali. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, que simbolizam, na verdade, os 7 anjos da igreja. Ou seja, ele vai dizer no início das cartas, ao anjo da igreja. Então a carta foi direcionada no primeiro momento para quem? E os líderes da igreja fariam o quê? Transmitiriam. Por isso que eu sempre digo, a manifestação de Deus passa pelo líder. Passa por ele. Ah, mas Deus revelou para mim. Se não revelou para ele primeiro, tem alguma coisa errada de sintonia. Porque passa por ele. Não tem jeito, passa por ele. Passa por ele. Ele precisa saber. Porque é ele que vai ser o transmissor. Passa por ele. Coloque-se na sua cabecinha. Passa por ele. E não fui eu que estabeleci, está ali. Ó. O que ele vê ao longo desse tempo? Ele vê os homens, ele vê aqueles que são constituídos, primeiro Deus com eles, manobrando, cuidando, tratando, levando, conduzindo. Se você não entende o que é, eu te tomo pela destra da minha justiça, leia Isaías capítulo 8, versos 41, 42, 43. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita, ou pela minha destra. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Está escrito lá. Está escrito lá. Quando ele diz, eu os tenho na minha destra, eu os tenho sob o meu domínio, eu os tenho sob a minha proteção, eu os tenho sob o meu comando, eu os tenho para manipular. Não, tem nada a ver isso. Isso é bruxaria cristã. Não, eu deixo. Não. Não, porque as pessoas acham que pelo fato de ser crente faz esse tipo de coisa. Né? Tem nada a ver. O que eu quis dizer, e vou dizer claro, foi boa a sua colocação, se alguém está entendendo isso, está entendendo errado. Eu estou falando dos líderes da igreja do Senhor. Os líderes da igreja do Senhor são tocados, usados, mexidos, tratados por ele. Aí eu vou dizer para você qual é a simbologia da direita. Havia 2 percepções. Atentem para isso que eu vou dizer. Para os judeus e também para alguns povos pagãos, tudo aquilo que estava na esquerda era ruim, era maldito. E tudo aquilo que estava na direita era perfeito, bendito, era puro, era santo. Então, todas as vezes que você percebe na Bíblia uma deferência a respeito do Senhor, ou a respeito dos atos do Senhor, estão sempre na direita, ou na mão direita, ou do lado direito. Jesus assentou-se à direita. Ele toma-nos pela mão direita. A parábola do rico Lázaro estava à sua direita. Quem estava condenado certamente estava à esquerda. O ladrão que se salvou, coincidentemente, estava à direita. O que foi condenado estava... Leiam.
Isso. Então a percepção era, havia um Deus poderoso, perfeito, que segurava nas suas mãos, que sustentava, que cuidava, que protegia aqueles que ele tinha comissionado para cuidar da igreja do Senhor. É isso que está dizendo. Essa é a simbologia. Aí vamos para a segunda questão. Além dele sustentar, segurar, etc., como diz Isaías capítulo 8, aí ele diz, e da sua boca saía uma aguda espada de dois... Opa, espada, qual a simbologia de espada? Palavra. A simbologia de palavra, de espada é palavra. Palavra. Ora, mas tem uma coisa estranha no texto, né? Qual é a estranheza? Isso. O que representam os dois gumes? Por que não a espada de um gume só? Além disso. Não. Olha só, Ele é o Senhor, Ele é Jesus Cristo, Ele tem todo o poder, Ele tem autoridade, Ele é o Rei, já falei todos esses símbolos. Ele é o Rei, Ele sustenta os seus, os comissionados estão nas mãos dele, Ele que manipula os servos a quem Ele chama, Ele que conduz os servos a quem Ele chama, Ele protege a quem Ele chama, Ele pela palavra alimenta a quem Ele chama, mas esta palavra ela tem poder de salvar e de condenar. Por isso que ela tem dois gumes. Lembra do que Hebreus diz, que ele divide a medula em duas? Divide a medula em duas partes. Ele divide a medula. Essa proposta de dividir em duas partes é uma parte para um lado, outra para o outro. Que dá a mesma coisa da divisão entre bodes e ovelhas. Tudo pelo poder da palavra. Entenderam? Ou não entenderam? Mas o próprio João escrevendo, falando sobre o verbo vivo no capítulo 1 até o capítulo 3, ele diz que aqueles que ouvem e não creem, ouvem para a sua própria condenação. Ora, a palavra afiada de dois gumes, que ele diz, a espada afiada, ela tinha esse poder. Qual o poder? Esse poder de salvar e poder de... E ele está falando de quem? Do líder da igreja, que era o transmissor de uma verdade, do Senhor da justiça, que estava segurando-os pela mão direita, e que eles tinham como trunfo... Qual o trunfo que eles usavam para processar essa capacidade de morte e de vida? Palavra. Esta palavra estava na mão deles. Como eles estavam nas mãos, ou na mão do Senhor, o instrumento que eles tinham para cortar era a palavra, que tinha duas finalidades: salvar ou condenar. Não entenderam? Entenderam ou não entenderam? Exatamente. Mesmo. Aliás, a palavra... É muito mais do que isso. É de fato a ação do poder desta palavra, não só sobre os salvos, mas também sobre os que ainda não conheceram a verdade. Que têm o direito de conhecer, e se não aceitarem, serão exterminados. Eu digo não só aqueles que estão fora, mas quem frequenta a igreja que nunca teve uma experiência com Cristo, ou que nunca aceitou Jesus. Porque não se pode dizer que quem está aqui dentro, porque vem ao templo, está salvo. Tem muita gente que nunca teve uma experiência, nunca ouviu Deus falar. Tem gente que ignora essa ideia de que Deus fala. Acreditem. Muita gente aqui dentro. Aqui dentro, que eu digo dentro do reino, dentro do templo. Tem muita gente que não sabe o que é essa ideia de Deus falar. E ele se pergunta, Deus fala mesmo? Vamos lá. Vou terminar aí, tá? Ainda tem umas 4 versos.
se não me engano. É até o 20, isso. Vamos lá. Ele diz, e o seu rosto, rosto significa, qual a simbologia do rosto? Tudo tem um símbolo. Rosto significa, dou uma bala. Eu não tenho não, mas eu arranjo alguém. Tem bala? Tem bala não. Dou 50 centavos. Para quem disser. Qual o símbolo do rosto? Não. CPF também não. Já adianta. Não. Vão alimentando isso aí. Qual o símbolo do rosto? Lembrem de Moisés, povo de Deus. Olha. Rosto significa? Brilho no rosto significa? Glória. O que ele queria mostrar agora era? De quem? Rosto, a simbologia do rosto é? Glória. Aí como é que ele vai definir? Qual o símbolo que ele vai usar? Sol. Sol. Brilho é? Brilho é? Glória. Ele diz, o seu rosto era como o sol, ou seja, seu rosto brilhava. O que brilha é? Quando você olhar na Bíblia e encontrar alguma coisa que fale sobre brilho, brilho é glória. A simbologia de brilho na palavra é glória. Entenderam o que eu estou dizendo? Brilho na palavra é glória. Tá? Quando ele diz, vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito, você vai brilhando de glória em glória. Olha, a Bíblia tem resposta. A Bíblia tem resposta. Isso. Não, eu coloquei essa semana um dos versos. Levanta-te e resplandece, porque já brilha a tua luz e a glória do Senhor já brilha sobre, ou vai nascer sobre, e todos dizem, ou então querem ir embora. Seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Não era um sol qualquer. Não era o sol de uma manhã. Não era o sol de um final de tarde. Era o sol de... Isso, garoto esperta. Muito bom, hein? Era o sol de meio-dia. A sua glória era? Não. Sua glória era? Isso aí, garoto. Olha. A sua glória era completa. Amém? Quando ele diz que era o sol quando resplandece na sua força, é o sol de meio-dia, é o sol mais quente, é o brilho mais forte, é a glória mais forte, é o brilho maior. Ele tem toda a glória. Melhorou, hein? Só foi embora. Falei que ia embora, que era o último. Oi? Não, vamos parar por aqui. 9:05. Olha. Obrigado, pessoal da internet. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Deus abençoe você. Obrigado aí. Vou desligar, Rodrigo, por favor.